Nesse vídeo de hoje, eu trago um tema de suma importância para vocês. Eu quero falar sobre alienação parental. Como ela surge, quem pode praticar alienação parental e o que diz a lei, o que vem a ser alienação parental. Mas antes que eu fale do tema propriamente dito, dê o seu like, inscrevam-se no meu canal, faça um comentário a respeito do vídeo. Passe também esse vídeo para seus amigos, para que possa orientar as pessoas que necessitam. Pode ser que seja importante, não sei. A alienação parental, ela surge nas brigas dos casais. Aliás, ela é uma consequência das brigas dos casais. Ela é a consequência do divórcio ou de uma solução de união estável litigiosa. Porque quando se faz um divórcio ou uma dissolução de união estável consensual, tudo já fica resolvido no processo. Fica mais fácil de cumprir o que foi determinado na sentença, no acordo entre o casal. Mas quando se trata de um divórcio litigioso ou de uma dissolução de união estável litigiosa, muitos problemas podem surgir, inclusive a inimizade entre o casal. E aí começa a prática de ato de alienação parental. Aqui funciona da seguinte forma: aquele que fica na guarda do filho menor ou adolescente começa a praticar ato de alienação parental contra o outro, denigrindo a sua imagem perante o filho, difamando o genitor, difamando também a família do genitor. O foco na prática do ato de alienação parental é afastar aquele genitor, o outro genitor, do convívio social com o filho. Isso é cruel. Isso fere de morte os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Isso causa abuso moral contra a criança e o adolescente. Sem falar que é um calvário na vida do outro que está afastado do seu filho ou da sua filha. Isso é comuníssimo. Porque muitas pessoas, quando se divorciam, se acham no direito de mandar em tudo, de querer tudo para si, inclusive a convivência dos filhos menores. Porque os maiores já são donos do seu próprio nariz. Mas os menores, às vezes, eles necessitam do apoio. E é óbvio que aquele que fica na guarda, ele tem maior convívio com a criança e com o adolescente. E se esse genitor for abusador, que pratica atos de alienação parental, ele vai afastar cada vez mais a criança daquele genitor que está afastado. Isso é muito ruim. Isso acaba com o psicológico da criança. Isso fere de morte os direitos fundamentais da criança. Isso implica no rendimento escolar, na saúde física, na saúde mental, principalmente. A autoestima da criança. Tudo isso pode acarretar sérios problemas. Em 2010, foi criada uma lei, a lei que trata da alienação parental. É a Lei 12.318, de 2010. Essa lei dispõe sobre alienação parental. E diz o seguinte: prática de alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, avós, ou por qualquer uma pessoa que detenha a criança
ou seja, esteja na guarda ou na vigilância da criança. Essas pessoas são os autores das práticas de atos de alienação parental. E o que vem a ser atos de alienação parental? Vários atos podem ser classificados como atos de alienação parental, que o juiz pode analisar de várias formas. Mas já de início, qualquer ato que venha afastar o convívio social entre o genitor, entre um dos genitores e o filho, é ato de alienação parental. A lei exemplifica alguns atos de alienação parental e diz o seguinte: considera-se ato de alienação parental dificultar o exercício da autoridade paternal, dificultar o contato com a criança, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente informações pessoais relevantes ao genitor, como informações sobre a escola, informações sobre a saúde física e mental, informações até sociais da criança. Como que a criança está se interagindo socialmente. Um ato grave de alienação parental é considerado talvez um dos mais graves. Apresentar falsa denúncia contra o genitor ou familiares do genitor. Daquele genitor que está afastado. Isso é muito grave. Formar narrativa desclassificatória daquele genitor que está afastado, com o intuito de denigrir a imagem daquele genitor e afastar cada vez mais do filho. Porque a criança é muito fácil de ser manipulada, principalmente criança. O adolescente já tem uma formação melhor. Mas a criança, e às vezes aquele que está na guarda, é uma pessoa totalmente dominadora e que sabe fazer isso muito bem, sabe manipular muito bem. A prática de alienação parental, ela fere de morte os direitos fundamentais. Ela acaba com a autoestima da criança. Ela desmonta a autoestima da criança. Se a criança não almeja um futuro melhor, fica difícil uma convivência com a sociedade. E o abusador da prática de ato de alienação parental, às vezes é responsável por isso. Porque cada vez mais que vai denigrindo a imagem do outro, a criança põe na cabeça que a vida não presta e que não faz sentido. Porque se o pai ou a mãe não prestam, a sociedade não presta. Isso é muito ruim. Cria uma desesperança na vida da criança. Medo excessivo, ansiedade excessiva, má rendimento escolar e outros problemas que os psicólogos e os psiquiatras vão elencar. Portanto, pensem bem. A criança não é uma extensão do pai ou da mãe. A criança tem uma vida própria. Deus criou cada um
indivíduo único, pessoa única. A criança de hoje é o adulto de amanhã. E como será esse adulto amanhã? Se essa criança de hoje não recebe uma formação adequada. Se essa criança de hoje ela é criada por um pai ou por uma mãe que abusam com mentiras, com calúnias contra o outro. Essa lei trouxe também uma facilidade para aquele que está sofrendo indícios de alienação parental, que já tem um processo de divórcio, de dissolução de união estável, entrar no próprio processo como uma medida incidental para tentar garantir o direito de visitação. Como também, se não tiver nenhum processo principal, pode entrar também com um processo, com uma ação autônoma e pedir uma medida de urgência para o juiz para conceder o direito de visitação, que é justamente para manter o vínculo entre pais e filhos. Isso é muito importante. Manter esse vínculo entre pais e filhos. Não pratique alienação parental. Alienação parental é crime. Alienação parental pode ser também reparada por meio de ação civil com pedido de reparação de danos morais, uma vez comprovada. Se aquele genitor que está afastado é pessoa de má índole, quem tem que analisar isso e levar ao juiz é o setor técnico, assistente social, os psicólogos do fórum, que vai fazer um estudo social e vai verificar que aquele genitor não tem condição psicológica de manter um vínculo sadio com a criança. Mas mesmo assim ainda tem a possibilidade de uma visitação assistida junto ao próprio setor técnico, que é para saber que tem um pai e que tem uma mãe. Mesmo que seja um desclassificado, tem esse direito. Mas essa lei de alienação parental, ela pode sofrer uma restrição, porque está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que parece que vai trazer algumas restrições a respeito dessas garantias que essa lei traz para aquele que está afastado. É no caso do afastamento do lar por agressão física ou psicológica, determinada pela Lei Maria da Penha, aquela medida protetiva que afasta o agressor. Comprovando realmente que esse agressor não tem condição psicológica de manter um convívio sadio com a criança, pode ser que sofra restrição até na visitação. Por isso é muito importante cuidarmos das nossas famílias. Brigas todo mundo tem. Todo casal tem discussão entre si. Mas as vias de fato, os abusos entre os casais, agressão física ou psicológica, isso tem que acabar. Porque o lar familiar é o único lugar do mundo que não devia ter nenhum tipo de agressão. Nem com filho, nem com mulher, nem com marido, nem com idoso. Seria o lugar mais seguro do mundo. E é isso que deveria acontecer. Se no lar conjugal não tem uma segurança, como cobrarmos da sociedade uma segurança? Como cobrarmos de pessoas que nem conhecemos? Se um pai é capaz de agredir um filho, ou agredir a sua mãe na presença do filho. Portanto, o legislador achou por bem analisar esse projeto de lei e verificar se vai restringir um pouco essas garantias que trouxe nessa lei de alienação parental.
Fiquem atentos. Por hoje é só. Não esqueça de dar o like e se inscrever no meu canal. E fiquem com Deus.